Olá, nosso grupo é composto por Adriele, Elissandra e Maria Evelyn e iremos falar sobre o sistema respiratório. A maioria dos animais multicelulares necessita de órgãos respiratórios especializados, integrado a um sistema circulatório que distribua os gases pelo organismo. Esse sistema cumpre funções como troca de gases entre a atmosfera e o sangue, regulação homeostática do pH do corpo, proteção contra patógenos e substâncias irritantes que foram inaladas e vocalização. A anatomia deste sistema pode ser dividida em vias respiratórias que compreendem o nariz externo, a cavidade nasal, a porção nasal da faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões, e em locais de troca gasosa dentro dos pulmões, que são os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre como funciona o sistema respiratório, em especial sobre como acontece a ventilação pulmonar, o processo que faz o ar entrar e sair dos nossos pulmões. A ventilação pulmonar é o processo que permite a troca de ar entre o ambiente e os pulmões. Cada ciclo respiratório ele é formado por dois momentos: a inspiração, que é quando o ar entra, e a expiração, que é o momento em que o ar sai. E tudo isso acontece graças a algumas leis, que são conhecidas como as leis dos gases. A primeira delas é conhecida como a lei de Dalton. Ela diz que o ar que respiramos é uma mistura de gases, como oxigênio, nitrogênio e o gás carbônico, e que cada um exerce uma pressão parcial. A pressão total do ar é a soma dessas pressões parciais. Por exemplo, o oxigênio representa cerca de 21% da nossa atmosfera. Se a pressão da atmosfera ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio, então a pressão parcial do oxigênio é de 160 milímetros de mercúrio. Agora nós vamos para outra lei muito importante, que é a lei de Boyle. Ela explica a relação entre pressão e volume de um gás. Segundo essa lei, quando o volume aumenta, a pressão diminui, e quando o volume diminui, a pressão aumenta. Um exemplo mais claro disso é quando o tórax se expande. Quando o nosso tórax se expande, o volume dos pulmões aumenta, a pressão interna cai e o ar entra. Quando o tórax ele se contrai, o volume diminui, a pressão sobe e o ar é empurrado para fora. E é esse movimento que faz o ar circular no nosso sistema respiratório. Durante a respiração, o ar movimentado ele pode ser dividido em 4 volumes pulmonares principais. Volume residual é o ar que permanece nos pulmões mesmo depois de soltar todo o ar possível, e esse volume ele evita que os pulmões colapsem completamente. O volume de reserva expiratório é o ar que ainda podemos expirar após uma expiração comum. Volume corrente é o ar que entra e sai em uma respiração normal, e o volume de reserva inspiratório, que é o ar extra que conseguimos inspirar após uma inspiração normal. Esses volumes se combinam e formam o que chamamos de capacidades pulmonares. Por exemplo, a capacidade inspiratória ela é somada pelo volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. A capacidade vital, que é a soma do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório e do volume corrente. A capacidade pulmonar total, ela é calculada pela capacidade vital somada junto ao volume residual. E a capacidade residual funcional, ela é calculada através do volume residual expiratório e do volume residual. Essas medidas ajudam a entender a quantidade total do ar que podemos movimentar nos pulmões. Mas não é só isso. Assim como podemos medir a eficiência do coração pelo débito cardíaco, podemos avaliar também a eficiência da respiração calculando a ventilação pulmonar total, que é o volume do ar que entra e sai dos pulmões a cada minuto. A ventilação alveolar também é muito importante, pois depende da frequência e da profundidade da respiração. Ela pode mudar de acordo com a situação em que o corpo se encontra, como durante o repouso, o exercício físico ou até em situações de estresse. E para finalizar, nós temos diferentes padrões respiratórios. O primeiro é a eupneia,
que é uma respiração normal e tranquila em repouso. Hiperpneia, que ocorre quando a ventilação aumenta para acompanhar o metabolismo, como por exemplo durante o exercício. A hiperventilação, que é uma respiração acelerada sem necessidade física, como quando estamos nervosos ou soprando um balão, por exemplo. Hipoventilação acontece quando respiramos lentamente e há pouca troca de ar. Taquipneia, que é a respiração rápida e superficial. Dispneia é aquela sensação de falta de ar. E apneia, que é quando a respiração para completamente, mesmo que por alguns segundos. E esses diferentes padrões mostram como o corpo ajusta a respiração para manter o equilíbrio do oxigênio e do gás carbônico, que é algo essencial para o bom funcionamento de todos os órgãos. E é assim que o sistema respiratório trabalha, de forma precisa e automática, garantindo que cada célula do nosso corpo receba o oxigênio necessário e elimine o gás carbônico de forma mais eficiente. Bem, agora que vimos os padrões respiratórios, vamos passar para aquilo que eles realmente influenciam, que é a troca e o transporte dos gases. Processo no qual o oxigênio será depositado nos tecidos e o dióxido de carbono, que em grandes concentrações é tóxico, vai ser eliminado. Primeiro, tudo começa nos alvéolos. É aqui que acontece a difusão, sempre seguindo o gradiente de pressão. Então, o gás ele sai do lugar onde ele está em maior concentração e vai para o lugar em que ele está em menor concentração. Por isso, o oxigênio, que tem pressão maior no alvéolo, ele entra no sangue. Ele entra no sangue e, em seguida, pelo mesmo gradiente de concentração, ele entra nas células. Aí vai ocorrer o processo de respiração celular e vai haver eliminação do dióxido de carbono das células, seguindo também o mesmo gradiente de concentração. O dióxido de carbono ele sai das células, vai para o sangue venoso, em seguida ele vai para os alvéolos e posteriormente ele é eliminado. Falando agora do oxigênio, ele pode ser transportado de duas formas. A primeira é uma parte bem pequena, cerca de apenas 2%, que fica dissolvido no plasma. A segunda forma, que vai ser a principal forma de transporte do oxigênio, ele vai carregar quase todo o O2. Ele é transportado pelos eritrócitos. Eritrócitos, glóbulos vermelhos, hemácias, todos são sinônimos. Eles têm essa grande capacidade de transportar o oxigênio porque eles contêm uma hemoglobina, que é a proteína responsável por carregar o oxigênio. Sem ela, aqueles 2% de oxigênio dissolvido no plasma, ele não seria suficiente para manter nenhuma função vital. Aqui nós temos a ilustração de uma hemácia. Cada hemácia ela tem 4 grupos M. E cada grupo tem um átomo de ferro. É esse o ferro que se liga ao oxigênio. A afinidade entre os dois é tão grande, mas tão grande, que a gente vê isso até na ferrugem, que é basicamente o ferro reagindo com o oxigênio no nosso dia a dia. Seria uma forma de observarmos de uma forma bem macroscópica a afinidade entre essas duas moléculas, entre o ferro e o oxigênio. Já nessa imagem aqui, nós temos 3 cenários diferentes. Na primeira é a representação daquele pouquinho de oxigênio sendo dissolvido no plasma. Na segunda é o transporte normal, com os eritrócitos cheios de O2. O ar respirado ele tem uma grande disponibilidade de oxigênio e por isso ele está dando suporte para que os eritrócitos eles trabalhem com sua capacidade total. Estão carregando 98% do oxigênio disponível. No terceiro cenário, o ar respirado ele tem pouca concentração de oxigênio. E é por isso que os eritrócitos não estão sendo enchidos completamente e estão trabalhando apenas com 50% da sua capacidade. Da mesma forma aconteceria se tivesse faltando ferro no organismo. Mesmo que tivesse oxigênio sobrando, ele não conseguiria transportar o oxigênio com sua capacidade total, porque não haveria ferro suficiente para se ligar ao oxigênio. E aí, pensando nisso, a gente observa
que é por isso que quando o animal ele está anêmico, ele fica mais fraco. Porque veja, com menos hemoglobina e menos ferro, ele transporta menos oxigênio. E evidentemente isso faz com que sobre menos energia para as células trabalharem. O transporte dos gases no sangue inclui também a remoção do dióxido de carbono dos órgãos e tecidos, pois, como subproduto da respiração celular, esse gás é potencialmente tóxico se não for excretado. O dióxido de carbono é mais solúvel nos fluidos corporais comparado ao oxigênio, porém, as células produzem muito mais CO2 do que a capacidade de solubilização plasmática desse gás, fazendo com que ele seja transportado de três maneiras diferentes. A primeira delas é dissolvido no plasma do sangue venoso, que representa cerca de 7% do CO2, como podemos observar aqui na imagem. Os outros 93% são difundidos para os eritrócitos. Nos eritrócitos, 23% desse conteúdo se liga à hemoglobina, formando a carmaminohemoglobina, como também podemos observar aqui na imagem. Os outros 70% são convertidos em bicarbonato. Neste modelo, o CO2 dissolvido no plasma e difundido para os eritrócitos reage com a água na presença da enzima anidrase carbônica, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico então se divide em um íon hidrogênio e um íon bicarbonato, até que o equilíbrio seja atingido. Assim, o bicarbonato é enviado para o plasma em troca de um íon cloro. Quando alcança a cavidade torácica, no primeiro modelo de transporte, o CO2 dissolvido no plasma vai direto para os pulmões. No segundo modelo, o CO2 se desliga da hemoglobina, sai dos eritrócitos e também entra nos pulmões. No terceiro modelo, a reação do ácido carbônico é revertida, o bicarbonato, que estava dissolvido no plasma, entra no eritrócito em troca do íon de cloro que sai do eritrócito. Ele converte-se em CO2, que é difundido para o plasma e depois para os pulmões. Muito obrigada!